Kung Fusão é um filme bastante diferenciado, porque é um filme que ele mistura ação, artes marciais, história de máfia, comédia, até drama, poderes especiais, absurdo. Tudo isso num filme só. Um filme que ele é bastante caótico, mas ao mesmo tempo ele tem uma ordem, o que é estranho. É um filme que eu curto pra caramba e vai ser o assunto do vídeo de hoje. O filme começa, né? A gente é apresentado por uma gangue, né? Que são os caras meio bad guys que usam terno e chapéu. E eles estão usando umas machadinhas e eles são intitulados como a Gangue do Machado, né? Que é a gangue mais temida daquele lugar. As ruas estão vazias e é tipo um toque de recolher, né? E o valentão, né? De uma gangue mais fraca, ele meio que fica com medo ali e tenta se esconder num local ali. Mas porém, como esse cara ele foi um FDP com todo mundo, basicamente ninguém aceita ele, né? E é até engraçado essa cena, que daí todo mundo começa a fechar a porta assim, muito foda. E aí é a parte que é a gangue do Machado empurrala ele, né? Que é muito interessante, porque é uma parte que, tipo, ele tenta escapar de várias maneiras, mas não consegue, né? Porque sempre, nas direções que ele vai fugir, sempre aparece um membro da gangue. Depois, quando você vê, assim, ampliado, assim, o lugar, tipo, tá um maior pacote de gente. Aí só pegar o maluco. Tipo... E o foda é que, tipo, é um cara que é de uma ganguinha, assim, mó whatever. Os caras usam um monte de gente pra pegar o maluco. Eu não tinha parado pra pensar tipo, porque eles estão realmente muito pouco número, né? E vai praticamente a gangue inteira pra resolver a parada. Se eu não me engano, é o cara e a namorada dele, né? Uma parada assim. Eu acho que no máximo deve ter uns 2 capangas, sei lá. É muito pouca gente. Aí depois que ele mata o cara, né? Aí meio que fica a mulher, né? A namorada do cara. E aí, tipo, é bem legal essa parte porque dá a entender que ele vai matar ela também, né? Só que daí depois ele chega e fala assim pra ela: ah, não, eu não mato mulheres, não sei o quê, pode ir embora. Só que daí quando a mina vai embora, ele manda atirar nela, né? Tipo, ele pede a 12 lá. Sendo bem tipo, o disparo faz a mulher voar longe, né? Então o filme, ele vai ter esses exageros ao longo dele. Sim. É uma marca registrada. E uma parte bem interessante, né, depois desse acontecimento, é quando eles estão lá, a gangue tá dançando e enquanto eles estão dançando lá, a música tema, né, começa a aparecer flashes de todas as atrocidades que a gangue fez, um monte de cena de morte lá. E é bem engraçada essa montagem no filme. Sim, é muito genial a maneira como introduz, né? E daí, é explicado, né, no filme que as gangues, elas basicamente dominam quase toda aquela região, exceto as regiões pobres, que são as partes que as gangues não têm muito interesse, né? Nós somos levados a uma espécie de conjunto habitacional lá, que é governado por uma mulher velha lá, e o marido dela, né? Que são os 2 personagens super engraçados, né, na cena. Inclusive, o marido da mulher tem a voz do Seu Madruga. Isso deixa mais legal ainda. Que tem a voz do Seu Madruga, eu não tinha me atentado. Mas a gente vê que tem muito absurdo, né? Que a câmera, ela começa passando, assim, nos moradores. A gente vê, basicamente, a rotina dos moradores ali acontecendo, né? E daí tem umas coisas muito bizarras, né? Tem um cara lá que ele vai ser importante lá pra frente, mas ele tá carregando 4 sacos de cimento na costa. E daí tem um do lado do pé dele, ele pega, levanta isso daí à base do chute e coloca lá em cima. Então, tipo, você vê que os malucos são tudo fora do comum. Antes de a gente ver a senhoria lá do lugar, a gente vê o velho lá, né, que tem a voz do Seu Madruga lá, e a gente percebe que ele é um cara super carismático, né, e bem querido lá pelos moradores lá. Sim. Ele passa lá nos estabelecimentos, o pessoal curte ele, dá as coisas pra ele de graça. E ele é muito doido, né? Você vê que o cara, ele é bastante bêbado, mulherengo, né? Tanto que ele começa a dar em cima das minas lá. Aparece lá um carinha lá, né, se banhando lá. Isso que é legal, o maluco, ele tá céu aberto lá na frente de todo mundo, tomando banho lá, né? Daí do nada, para a água lá. Daí ele vai lá bater na janela da velha lá e avisa que acabou a água, né? Daí ela pega, desce muito rápido lá, né? Tem esses super exageros que são legais, assim. Parece desenho animado até, né? A forma que ela vai, tipo... Tem até uma
uma cena mais pra frente que tem uma corrida que parece desenho animado mesmo, você vê as perninhas assim, é muito foda. Tá. Mas é muito legal essa introdução dela, porque ela basicamente já desce lá no lugar e começa a xingar todo mundo, né, aleatoriamente. É muito doido. Tipo, o cara lá que tava carregando as sacarias lá na costa, ele passa assim do lado dela, né, e fala assim, e olha pra você, vai ser burro de carga pro resto da vida, não sei quantos meses atrasados e não dá nenhum bom dia. Mano, esse humor lembra muito Chaves, né? Lembra muito pra Chaves. caramba. E o foda é que ela também tem uma parada ligada à Dona Florinda, porque ela usa aquelas paradinhas no cabelo, né? Sim, usa. Ele tem a voz de Seu Madruga e ela parece a Dona Florinda, aquela parada no cabelo. Então lembra muito Chaves. É muito legal, que daí ela começa a falar, né, que agora vai ter racionamento de água porque eles não estão pagando aluguel direito, que não sei o que lá. Daí o cara fala assim pra ela, tá, mas agora eu tô cheio de shampoo dela. E eu com isso? Ela, tipo, é super nem aí, né? Daí é muito legal que ela acho que tem uma discussão lá com o marido dela, né, que ele aparece. E daí ele meio que convence ela a subir lá com ele, né? Alguma coisa assim. Só que eu acho muito legal esse humor aleatório que tem. Que é uma cena lá que esse cara aí que tá cheio de sabão tá parado ele assim na frente da câmera e ela tá prestes a subir pra ir embora, só que antes ela se aproxima e dá um puta tapa na cara dele. Tipo, só que tipo, do nada o maluco tava parado. É super gratuito. Eu acho de rir com essa cena. Não, esse filme é muito bom, mano. Daí depois é muito legal, né? Que daí ela encontra o marido dela, né? E ele tava meio que espiando uma senhora lá, né? E daí ele fala assim, não, eu só estava aqui. Ela fala pra ele, né? E o que você foi fazer? Você foi comprar não sei o que, até agora não voltou? Daí ele, não, só estava tomando conta não sei o que, vendo se está tudo bem com a... Eu esqueci o nome da moradora lá, mas ele pergunta pra senhorinha, né? Ele fala, parece que tinha alguém te espiando, quem era? Daí ela aponta pra ele, né? Daí ele fala assim pra ela, não acuse sem ter provas, uma coisa assim, né? Daí ele fala, que mulher louca, onde já se viu me acusando desse tipo de coisa? Só que daí nisso ele tava com uma marca de batom, né? Que ele tinha roubado o beijo lá de uma mulher. E a esposa dele só vê isso, dela fica quieta, né? E daí a gente só vê pela janela lá ele sendo espancado, né? Muito doido. Maneira como ela resolve as coisas e joga ele pela janela lá. Ele cai, além de estar caído no chão, ela pega e tá com um vaso cheio de planta lá na cabeça dele ainda. E daí começa a escorrer sangue, assim. É muito doido. E daí o cara lá que tava cheio de shampoo se aproxima, cutuca ele com a vassoura, né? Pra ver se tá vivo, cutuca de novo. Daí ele responde pro cara, não enche. Daí ele sai com que tá tudo bem e sai. Mas é tipo, esse tipo de coisa que tem no filme. Esse humor muito nonsense mesmo, assim. É desse tipo absurdo, uma briga né? de casal, só que tipo a níveis bem insanos, assim, né? Ao ponto de quase matar o marido. Então chega dois caras, né? Nessa vila, com roupas assim velhas e com uma pose assim meio de valentão, assim. Parece que são caras do mal, assim. E pra eles mostrarem que eles são mal, né? Um dos caras, o Thing, ele pega e fura a bola de uma criancinha, só pra mostrar aquela pose de mauzão. Bom, daí eles entram na vila, né? Todo pomposo lá, parece até o Itachi e o Kisame entrando na Vila da Folha. E aí eles começam a falar que eles são muito perigosos, né? Se eu não me engano, um deles quer cortar o cabelo e aí o carinha cobra deles, né? O serviço deles falam que vai fazer de graça, porque eles até falam que eles são da gangue do Machado, uma parada assim. Eles jogam essa, eles mentem. Eles jogam essa, eles mentem. Mas na verdade são só dois bosta que quer tirar proveito da vila, né? Aí é engraçado, né? Porque esses caras são charlatões e obviamente o povo lá percebe, né? E a gente sabe que o povo dessa vila, eles não são normais, né? E aí todo mundo começa a confrontar eles. Aí nessa parte que eles vão... A vila confronta eles, né? O Sing, ele fica pagando uma de fodão, né? Ah, eu poderia lutar com vocês, mas assim, eu sou muito forte, muito habilidoso. Eu iria matar todos vocês, não sei o quê. Daí, então eu vou escolher um carinha pra lutar. Daí ele escolhe um carinha lá. Daí, tipo, você não vê o carinha, né? Ele tá bem atrás da multidão, assim. Daí quando o carinha aparece, ele é super fortão, assim. Não, você não. Você não. Eu quero lutar com aquele carinha lá, o baixinho. Daí quando o baixinho sai da multidão, ele é mó alto, gigantesco. Tem muitas coisas. É muito bom. Até a criança, na hora que ele escolhe, ela é bombada. É, pode crer, né? Ah, então eu vou lutar com a criancinha. Daí parece um menininho mal bombadinho. Isso aqui é engraçado que antes você não vê isso, aí depois que revela. Esse que é muito bom. Eu acho legal também que nessa parte, né, ele fala pra senhorinha lá aparecer, né, na frente dele, ele fala, você parece ser durona, vem aqui.
Daí ele fala, eu vou te deixar dar o primeiro soco. Vai, me acerta o seu melhor soco. Ela vai lá e arranca sangue dentro da boca dele, né? O que a senhora faz dela? Sou agricultora, né? Dele. Ah, agricultores não lutam, dá uma fora daqui. Eu acho engraçado que ela fala, você é louco. Eu acho que se você é louco. Pode crer. Ah, muito bom. Daí tem um carinha que vai lá falar com a chefe da vila, né? Que é a mulher que a gente comentou antes. Aqui tem um coquinho no cabelo e parece Dona Florinda. Aí ela vai lá, né? Ver o que tá acontecendo. Porque o carinha chega e fala que os caras estão chegando lá querendo se achar, querendo roubar eles e tal. Depois disso, a gangue do Machado aparece. Não tem uma parada assim? Aparece, ele estoura uma bombinha lá. Aí depois que o Sing atira a bombinha, né? Porque aí ele percebe que tá todo mundo contra eles lá, aí ele meio que joga um descarte pra chamar reforços, né? Uhum. E aí chega membros da gangue do Machado mesmo, né? Realmente, lá. E aí, se eu não me engano, o que eu lembro é que começa uma luta lá entre eles, né? Sim. Entre o bando da vila lá com a gangue do Machado. Só que, assim, aparentemente você pensa que os caras da gangue do Machado vai ganhar a luta, né? E não é o que acontece, porque o pessoalzinho lá, eles são bons de luta. E o filme, ele também tem umas sacadas que ele tem bastante cena, que é aquele tipo de cena lá que faz você vibrar assim com o que tá acontecendo, né? Tem essa primeira leva de membros que vai lá, né? Só que daí o cara que tá meio que liderando esse pequeno grupo do Machado lá, ele é nocauteado, sabe-se lá por quem, né? E ele fica ferido, daí ele fala, né, pro pessoal, chama reforços. Daí que eles chamam praticamente toda a gangue, porque brota lá de nego vestido de terno. E daí eles subjugam todos os moradores da vila, né? Até a mulher lá, a velha lá, ela vai e se esconde pra casa dela, né? E eles pegam uma mãe lá, né, com uma criança lá, enche ela e ele de gasolina lá e ameaça queimar os dois se não aparecer quem que foi o cara que nocauteou um maluco lá, né? Daí como ninguém se manifesta, ele pega, joga o isqueiro lá, só que da hora que o isqueiro tá pra cair, parece uma mão lá e segura, né? Que daí é o cara lá que tava carregando as sacarias na costa, que daí ele fala, né, fui eu. Daí os caras vão com tudo pra cima dele, daí ele começa a chutar a galera geral lá. E daí, isso que eu gosto bastante, que é aquelas lutas exageradas, né? Porque, tipo, ele chuta os caras voam no alto. Ele peteca como se fosse bola. Pode crer. É muito doido. E daí, quando começa a ficar muito intensa a luta pro lado dele, daí brota um outro carinha lá, um outro morador, que era o Alfaiate, né? Que daí a gente descobre que ele também lutava bem com umas espécies de argolas lá, né? Que ele coloca no braço lá. E daí depois ainda se junta uma terceira pessoa lá, que é o padeiro, né? Ele vem lá com o bastão dele lá. E os três basicamente formam o trio que bota a gangue do Machado pra correr. E qual deles é o que fala fino? É o padeiro ou o alfaiate? Eu não lembro. É o alfaiate. É o alfaiate, né? É muito bom esse personagem. Aí vem a cena do esconderijo lá. Que basicamente eles prendem o Sing e o Bonnie porque eles estavam se passando por membros do Machado. E daí por isso levou o pessoal do Machado a apanhar. E daí eles ameaçam matar os dois. Só que o Sing, ele consegue se soltar e depois ele solta o Bonnie. E daí o pessoal do Machado vê que ele é bom em abrir fechadura e vê que vai ter utilidade pra ele lá pra frente. Depois que os dois se soltam, né? Daí o Sing, ele fala pro irmão Sun lá, né? O líder da gangue, fala assim... Por favor, irmão Sun, nós queremos muito ser do Machado, né? Daí ele fala assim, ah é? Você já matou uma pessoa? Daí ele, não, mas sempre pensei nisso. Ele fala as coisas. Daí o irmão Sun fala pra ele, ok, então, vai lá, mata uma pessoa, então. Dele, sim, eu mato, tudo bem. Daí o irmão Sun, ok, vai lá então. Daí eles pegam o irmão Sun, né? Daí o Sun faz assim pro carinha do lado, assim. Daí você pensa, puta que pariu, ele vai tentar matar os malucos. Só que daí é só o isqueiro mesmo pra acender o cigarro. É muito da hora que o filme, ele coloca esse comportamento nele daí pra deixar você tenso nessa cena, só que daí não acontece nada. Daí a gente tem a cena, né, que tá o Sing e o Bonnie lá na rua, né, eles basicamente conversando do como eles vão fazer agora, né, pra entrar no Machado, que eles receberam essa chance, e daí eu acho muito engraçado que o Bonnie, né, fala pro Sing assim, você vai mesmo matar alguma pessoa? Daí ele fala assim, sim, vou sim. Daí ele fala, começando por aquele 4 olhos ali, que era um carinha que tinha folgado com eles ali na rua, né, daí ele fala, e depois eu vou ir atrás daquela mulher gorda que fez isso com a gente. Daí ele fala assim, mas como? Eles são muito bons em combates. Daí ele fala assim, eu também sou bom no Kung Fu. Daí ele fala, desde quando? Dele, eu nunca te contei que eu sou um mestre da palma budista? Que daí que eu lembro o passado dele, né?
Daí tá lá ele criança, né? Daí ele lá conversando com o mendigo, né? E o mendigo joga uma lábia nele, né? Falando assim: ah, você percebeu que você tem a estrutura óssea de um verdadeiro mestre do Kung Fu? Tudo que você precisa é do direcionamento certo pra se tornar o grande salvador do mundo. Daí ele fala assim: e com isso você pode conseguir com esse manual aqui, o manual da palma budista, a técnica mais mortal que existe. E é uma coisa que não tem preço, mas você pode adquirir pelo preço de não sei quanto. É muito doido. É uma coisa que não tem preço, mas você pode adquirir. Muito bom. Daí ele vai lá, criança, né? Pega as economias dele, dá lá pro cara pra receber o manual, né? Eu acho muito legal que o Bonnie até pergunta pra ele, né? Você deu suas economias pra ele? Daí ele fala assim: sim, eu estava guardando pra mim ter um futuro, mas aquilo era pela paz mundial. A gente via que ele tinha um coração bom, né? Sim. E daí tem um momento lá que tem uma gangue lá de moleques fazendo bullying com uma garotinha, né? Eles tentando roubar o pirulito dela, né? E o Sing, ele chega ao Sing criança, né? E enfrenta todo o pessoal, né? Desafia eles pra um combate, fala pra eles deixarem a garota em paz. Daí o pessoal vai, se aproxima dele, ele tenta um golpe, mas não surte efeito. Daí o pessoal pega e desce o cacete nele, depois até mija em cima dele, né? Super humilha. E daí depois pega do bolso dele o manual lá, né? Da palma budista lá e começa a dar risada, né? Falando que aquilo lá é um manual que nem ensina Kung Fu direito, que você compra por centavos aquilo. E o mendigo tinha vendido praticamente pelo triplo do preço, sei lá. Só que daí depois a menininha, né? Que ele salvou, ela se aproxima dele e tenta dar o pirulito dela pra ele, né? Agradecendo. Só que ele meio que rejeita, né? E sai embora bravo, né? E daí a gente percebe que daquele momento em diante uma coisa mudou nele, né? Que foi quando ele parou de tentar ser uma boa pessoa, porque ele criou a ideia de que, tipo, as pessoas boas só se ferram e que pra ele ser bem sucedido na vida, ele tinha que ser o cara mal mesmo, né? E daí, coincidentemente, nessa cena, eles vão tomar um sorvete, né? E quem que tava vendendo sorvete era uma moça, né? Que lá pra frente, na verdade, aqui a gente já tem indício de que é a garotinha que ele salvou lá no passado, né? Mas lá pra frente vai se confirmar isso daí. E ela fica olhando pra ele assim, meio que hipnotizada, porque ela se recorda dele ainda, né? E daí ela tenta alcançar eles, né? Mas ela não consegue, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Pra personagem, porque ela é muda, né? Então ela não consegue contar pra ele que ela é aquela pessoa que ele salvou no passado, né? Então por isso que a gente já nem consegue ter essa revelação logo nessa cena, né? Só vai vir depois mesmo. Bom, daí voltamos pra vila, né? A chefe lá dando mó bronca nos moradores lá, porque basicamente eles fizeram com que a gangue do Machado visassem eles, né? E aí ela começou a meio que dar esporro em todo mundo lá, só que eles não ficaram quietos, né? Eles não abaixaram a cabeça, porque eles estavam defendendo os lutadores, né? Os 3 lutadores lá. O padeiro, o alfaiate e dos pontapés, né? Que basicamente por causa da habilidade deles que a gangue do Machado foi embora, né? Eles meio que tacaram eles pra correr. E a chefe basicamente só correu e não fez nada. Então, basicamente, eles estavam discutindo sobre isso. Aí tem uma parte que ela dá um berrão e todo mundo fica quieto assim, e aí você percebe que tem alguma coisa no grito dela, né? Tipo, isso é importante mais pra frente. Enquanto a mulher tá discutindo com os membros lá da vila, né? O Sing e o Bonnie, eles estão lá espiando, né? Porque o Sing, ele tá com o plano dele de matar alguém pra gangue do Machado, né? Aí ele tenta arremessar a faca, aí a faca vem no ombro dele. Aí ele fica mó mal lá, ele fala que não vai conseguir, daí ele pede pro Bonnie. Aí o Bonnie vai lá, arremessa a faca, vai nele de novo. Vai no Sing. Aí é engraçado que daí numa terceira vez, quando o Bonnie vai arremessar, daí vai a faca no Sing de novo, só que daí o cabo acerta a mulher, né? É engraçado essa parte. Eu acho muito, cara, essa atriz que faz a mulher, ela é muito boa, porque nessa cena aí do cabo eu racho da risada. Ela só tira o negócio e tenta entender. Quem jogou esse cabo? Daí o Bonnie fica, cabo? É muito bom. Bom, daí a mulher gorda meio que vê que é eles que acertou a faca, né? E aí ela começa a correr atrás do Sing, né? E detalhe, o Sing, as cobras picou o lábio dele, ele tá com um puta bocão gigantesco. O lábio dele tá exagero mesmo. Tem aquela cena que eu tinha comentado que eles correm estilo Coyote Papaléguas lá, é bem engraçado.
E aí tem uma parte que aparece daí numa parte de um ônibus, ele desvia, né, do ônibus, e aí ela acaba pulando do ônibus e bate num outdoor. E aí que ele despista ela, né? Daí a gente tem a cena, né, do Sing, que ele meio que tá parado tá num negócio lá, tipo um semáforo, sei lá, e ele começa a dar soco, assim, dentro desse negócio, deixando marcas lá, pela dor que ele tá sentindo, né? E daí o Sing, né, ele se recupera dos ferimentos e ele encontra o Bonnie, né? E daí o Bonnie até fala assim pra ele: nossa, como você se recupera tão rápido? Daí ele fala: eu não sei. Daí ele fala assim: em que hospital você foi? Eu não me lembro. E daí a gente já... Eu acho legal essa forma como o filme, ele não joga as coisas do nada, ele vai construindo ao longo do filme. Então a gente vê que isso daí, o fato dele se regenerar rápido vai ser importante lá pro final, pra quando aflorar a habilidade dele, por assim dizer, né? Depois disso, a gente volta novamente pra vila, né? Onde o destino dos 3 mestres lá tá pra ser decidido, né? Se eles vão ficar na vila ou se eles vão ser expulsos. Porque eles meio que chamaram atenção pro lugar. Então a gangue do Machado, como eles não toleram desaforo, eles vão voltar pra vila pra dar cabo desses caras, né? Só que a mulher lá, a senhoria da vila, a gente vê que ela não é uma pessoa má, né? Ela tá expulsando eles, mas também com peso no coração. Tanto que ela não toma essa decisão sozinha. Ela decide deixar meio que na sorte, né? Se ela... É uns negócios lá de vareta que eles têm lá, que meio que se você pega uma na sorte, pode ser um presságio bom, pode ser um presságio ruim, né? Que daí ela fala: se aparecer alguma coisa que indique um mau presságio, vocês infelizmente vão ter que ir embora da vila. Do contrário, vocês podem ficar. Só que daí acaba que sai uma vareta lá que indica um mau sinal de alguma coisa que vai acontecer. Daí os mestres, eles se despedem, né? Porque eles vão ter que partir. Só que nesse ponto, um pouquinho antes, que a gente esqueceu de falar, né? Que a gangue do Machado, ele se reúne com uma dupla de músicos, né? Contratando os serviços deles, que são assassinos. E eles enviam esses caras pra ir atrás dos mestres, né? Pode crer, o poder deles é bem legal. É bem legal. E daí eles vão na vila, né? E justo no momento que o cara lá da escola dos pontapés, ele tá indo embora, né? E daí os caras, eles começam a tocar uma melodia mó macabra lá, né? E eu acho muito foda essa cena, porque ele tá indo embora, assim, a melodia tá soando assim, e você percebe que uma coisa muito ruim tá prestes a acontecer, né? Então tem um gato, assim, na cena, né? Tem uma hora, ele tá passando lá, passeando, e daí, do nada, o gato, ele se despedaça em 2, né? Daí você percebe que, tipo, a música dos caras meio que tem poder, né? De cortar as pessoas, assim, pela metade. E é dessa forma que o mestre dos pontapés, ele acaba morrendo, né? Porque ele não tava preparado pra aquela situação. Os caras pegam ele no momento que ele tava totalmente vulnerável, assim, nem tava sabendo o que tava acontecendo. E basicamente deixa o cara sem cabeça, né? Aí os caras, né, esses assassinos aí que são músicos, eles vão lá na vila, né? E aí os mestres lá, o padeiro, o alfaiate, percebem, né, que tem alguma coisa de errado. Tanto que daí o alfaiate, ele já vai lá, já pega os anéis dele lá de poder, que lembra até o mandarim do da Marvel, né? Do Shang-Chi? Sim. Eu não assisti ainda. Você não assistiu? É não. Porque o mandarim, ele usa uns anéis no braço, assim, tipo, parece o personagem do alfaiate. E é mó legal o poder dos caras, né? Eles vão tocando a música e meio que você percebe que no ritmo da música acontece vários cortes, várias destruições, assim, né? O cara das argolas, ele tenta lá, mas ele acaba sendo abatido pelos músicos. O padeiro, ele percebe que tá acontecendo alguma coisa, né? Daí ele vai lá também e pega o bastão dele e começa a lutar. E aí nessa parte que fica interessante, porque aí ele começa a arremessar coisa, ele começa a pegar vaso, jogar, e aí é nessa parte que a gente vê meio que uma espécie de espectro, assim, saindo de acordo com o som e quebrando, né? É muito da hora essa parte também, porque aí ele joga o bastão e o bastão começa a se quebrar, assim, no ritmo da música, conforme eles vão... Eles tocam uma espécie de violoncelo gigante, assim, que parece um caixão, e conforme eles vão dando corda, vai saindo poder, né? Muito legal. E aí o padeiro, ele acaba sendo derrotado também. Quem desce lá é o marido da mulher gorda. Essa parte é interessante, porque o marido da mulher gorda, você percebe que ele também é bastante habilidoso, né? A habilidade dele é como se fosse uma borracha, assim. Tudo que o ataque que ele recebe, ele dá de volta. Ele vai recebendo os ataques e os ataques
Marcos vai voltando contra os caras e os caras meio que ficam brigando entre eles. E aí na luta desses três, né, é interessante que tem uma parte que o marido da mulher gorda agarra eles, né, e começa a girar. E aí nessa parte você percebe que o pé dos músicos começam a riscar no chão. E aí quando a câmera vai pro alto assim, você vê que é o símbolo do Yin Yang. Essa parte é bem interessante. Nesse meio tempo, a mulher gorda também participa da luta, né? E aí é que quando é revelado o poder dela, né, que a gente tinha mencionado do grito antes, ela dá um puta berrão lá, né, que é o rugido do leão, né? E aí ele acaba estraçalhando tudo o instrumento dos caras lá. Eu não lembro se eles morrem. Não, eles ficam sem roupa, que o rugido acaba com a roupa dele. Sim, tem isso daí mesmo. mesmo. Gritando de medo, falando assim, o rugido do leão, eu achei que era só um grito, cara, quem poderia saber que o rugido do leão é de verdade? E eles basicamente vão e nunca mais voltar mesmo na vila. Entendi. E basicamente é como eles vencem a luta, né? O pessoal da gangue do Machado contratou os caras, né? E o pessoal da gangue do Machado tinha parado um carrinho lá pra eles assistirem, né, a luta. Só que daí depois que acaba, assim, eles veem que, tipo, deu ruim, né? Daí tá o irmão Sun e o outro carinha lá que fica sempre com o irmão Sun lá na parte de trás do carro. Daí eles veem que deu merda e fala assim, vamos embora daqui, o que você tá esperando? Dirige. Só que daí quando ele ordena pro motorista dirigir, eles olham pra frente, tá a mulher gorda lá no meio dos dois, tipo, parado, muito doido. E daí chega um carinha aleatório do Machado e fala assim, chefe, o que aconteceu? Daí o carinha lá da gangue do Machado fala assim, fala mais baixo, as pessoas estão tentando dormir, você não tem um pingo de respeito. Porque, tipo, a mulher tá ali do lado, né? E o carinha tira o cigarro como se não fosse nada, né? Oferece pra mulher lá, daí a mulher só se mexe, ele já se treme, assim, de medo. Eu acho muito boa essa atriz, velho, porque ela só olha pro irmão Sun, assim, né? Faz uma ameaça pra ele só em gestos, assim, estralando os dedos, mostrando, tipo, se você voltar aqui, você sabe o que vai acontecer, né? Do irmão Sun só olha, assim, parado, assim. Aparentemente ele tá super calmo, né? Daí ele só, assim, concordando, a mulher pega, sai com o marido dela e eles vão embora no carro. Daí a gente tem a cena deles lá, né? O irmão Sun tá parado, assim, normal, assim, tranquilo. Só que da hora que o cara, ele vai pra pegar um cigarro pra fumar, ele tá total, assim, tremendo. E tem um momento lá que ele pega, lá, coloca o cigarro na boca, ele vai tentar acender o isqueiro, não tá conseguindo, daí ele dá pro outro cara, o outro cara tá tremendo mais do que ele, vai tentar acender o isqueiro, acaba tacando fogo no cabelo dele. Aí depois dessa batalha, a gente descobre que os três mestres lá, eles realmente morreram, né? Tanto o dos pontapés, que eles arrancam a cabeça dele, quanto o padeiro e o alfaiate. Nessa parte daí que o casal lá também, eles contam que eles são mestres habilidosos, mas eles fizeram uma promessa que eles nunca mais iam lutar. É nessa parte mesmo do velório mesmo, que daí o pessoal fala assim pra... Meio que tem culpa, eles falam assim... Se vocês tivessem dito que vocês eram mestres de artes marciais antes, nada disso teria acontecido. Daí eles falam, né? Nós tivemos razões pra não dizer. Porque nós perdemos nosso filho em combate, chegamos à conclusão de que meio que você lutar inicia um ciclo de ódio que nunca se acaba. E eles só quebraram a promessa naquele momento mesmo porque foi extrema necessidade, mas não era o que eles queriam. Um carinha fala assim, mas você pode treinar outras pessoas, né? Pra deixar ela muito forte no Kung Fu. Daí ela até explica pra ele, né? Se tornar um mestre do Kung Fu é uma coisa que leva tempo, mas a não ser que você seja um gênio nato, assim. Então são essas pequenas coisas que ela vai soltando que já é indício de coisas que vão acontecer lá pra frente, né? No caso de aparecer um gênio nato do Kung Fu pra resolver a situação toda. Daí a gente já tem uma outra interação entre o Sing e o Bonnie, né? Eles voltam a encontrar de novo a moça que vende sorvete lá, que é a que o Sing tinha salvado no passado. E daí nesse momento ela tenta dar o pirulito pra ele, né? Só que eles vão lá pra tentar assaltar ela, só que ela tenta apaziguar dando pirulito pra ele, e daí ele percebe que ela era a garota que ele salvou lá no passado, só que daí nesse momento meio que alguma coisa buga na mente dele, porque é meio como se fosse o destino chamando ele pra ele voltar a ser a pessoa que ele era, só que é uma coisa que ele quer lutar contra, né, porque ele quer ser do mal. Sim. Então ele pega e assalta ela e sai correndo dali, e nisso o Bonnie tá seguindo ele. Daí nesse momento ele também toca o Bonnie, né, ele expulsa ele, fala pra ele ir embora porque tá atrasando ele não consegue fazer as coisas certas porque o Bonnie fica atrapalhando. Daí ele pega e dá todo o dinheiro que eles roubaram lá pro Bonnie e toca ele e segue sozinho, né? Aí os caras da gangue do Machado sequestram ele, né? E meio que dão uma missão pra ele. Falam que ele já faz parte da gangue do Machado, mesmo ele não tendo matado ninguém, mas por causa da habilidade dele de abrir portas, né? Eles falam que essa habilidade vai ser útil pra eles libertarem o Fera, que é meio que um lutador que tá preso lá e só pelo nome dá a entender que é uma pessoa muito perigosa, né? Agora
a parte que ele solta o Fera e ele leva o Fera lá pra gangue do Machado, só que tipo, o Fera, ele usa uma roupa toda estrambelhada, um chinelinho de dedo lá. Ele não se parece nada com um lutador foda, né? Só que daí o pessoal da gangue do Machado fica meio que na dúvida, né? Esse daí é o Fera mesmo? Daí ele fala assim, não, é ele sim, eu tenho certeza, eu segui certinho as instruções, assim. Daí ele vai lá e pede pro Fera fazer uma demonstração, né, de habilidades de combate, só que o Fera meio que pra ele ali, tudo, os carinha que tá ali é bunda mole, não vale nem a pena o desafio, né? Só que daí pra mostrar que ele é o fodão, o Fera tem uma hora lá que os caras apontam a arma pra ele pega o revólver da mão do cara, começa a examinar, ele vira o revólver pra cabeça dele e dá um tiro contra ele mesmo. Só que daí a gente vê que ele parou esse tiro segurando a bala entre os dedos, né? Daí você vê que o cara é muito foda mesmo, né? Parar uma bala assim a queima-roupa. Daí ele até joga a frase lá explicando as coisas, né? Falando assim, no Kung Fu a velocidade define o vencedor. Daí o pessoal lá da gangue do Machado, tudo aplaude ele assim, né? Daí nisso o Fera ele já levanta, vai em direção à parede, ele dá um chute lá, uma rajada na parede que quebra tudo, e daí já revela que na verdade eles estão próximo a um estabelecimento lá, tipo um cassino, sei lá, e daí já tá o casal lá, a senhoria e o senhorio lá, porque eles já estavam lá pra resolver de vez a questão com o machado, né? E daí começa o combate do casal contra o Fera mesmo. Aí a luta entre o Fera e o casal é bem legal, né? Tipo, eles ficam lá trocando soco mó rápido, você percebe que a agilidade deles é bem foda, assim. O Fera se mostra bem mais invencível que eles, né? Eles sempre fazem os golpes lá dele, o homem com aquela habilidade lá meio borracha dele, e ela tenta dar o grito de rugido, só que não consegue, né? Tanto que daí tem uma parte que eles pegam um sino lá e utilizam o sino como se fosse um alto-falante, né? Pra ficar mais estridente o rugido do leão. E aí nessa parte o rugido do leão funciona contra o Fera, né? O Fera meio que admite que perdeu, né? Porque aparentemente o rugido do leão, ele é bem forte, assim, e consegue pegar até o Fera. Daí o Fera, ele tenta atacar o casal, né? E eles acabam usando golpes de jiu-jitsu um no outro lá e ficam os três imobilizados lá, né? O irmão Sun, né, pede pro Sing lá e resolver a parada, né? Porque o irmão Sun também é covarde, né? Ele não quer encarar lá o pessoal. E daí nisso o Sing, ele vai lá, só que em vez de ele bater no casal, ele acerta o Fera, assim, com uma paulada na cabeça. Obviamente não surte efeito nenhum, só que deixa o Fera puta. Ele pega e levanta e joga o casal pra longe e vai pra acabar com o Sing. Ele simplesmente afunda a cara dele no soco, no chão. E daí nisso o casal foge e leva o Sing com eles, né? E daí o irmão Sun lá vai lá querer xingar o Fera. Nesse momento o Fera fica puto mais ainda e basicamente mata o Sun, torcendo o pescoço dele num soco só. É muito bizarro a morte dele. Sim. Só acho interessante mencionar que eu acho muito da hora também que o filme ele faz algumas referências, né? Porque antes da luta do Fera com o casal começar, a gente descobre que o casal, eles eram conhecidos no passado como os amantes predestinados. O cara, ele tinha o nome artístico de lutador, por assim dizer, de Paris, e a mulher se chamava Helena de Troia. E o sino que eles usam pra vencer a batalha era um sino que eles tinham levado meio que de presente pra gangue do Machado, que funciona como um cavalo de Troia. Eu acho muito da hora essas coisas que legal. tem pra vencer a luta. Daí eles levam o Sing pra longe lá, né, e tentam curar os ferimentos dele, né, mas ele tá muito debilitado, né? Só que daí eles percebem que o Sing, na verdade, nunca foi uma má pessoa, né? Eles até ficam surpresos assim, nossa, mas por que ele escolheu salvar a gente? Daí ela até fala, as pessoas jovens geralmente fazem coisas erradas, mas dessa vez ele fez a coisa certa. E daí ele começa a vir à tona de novo aquela habilidade de se regenerar do Sing, né? Que já tinha sido mencionado em cenas atrás. Só que a cada vez que o Sing, ele se recupera também, ele meio que se torna uma nova pessoa, ele meio que fica mais forte, né? Então, nesse momento, a habilidade dele tem relação com o processo de metamorfose da borboleta, né? Que eu acho muito interessante. Então, ele, tipo, saiu todo estrupiado da surra que ele tomou do Fera, só que ele volta como uma pessoa totalmente diferente, inclusive muito habilidosa em artes marciais, né? Chegamos ao clímax do filme, né? Que é a batalha final entre o Sing e o Fera, né? O Fera chega lá com bastante capanga lá da gangue do Machado, aí o Sing começa a bater em todos eles, né? E aí é como o Daigo falou, o Sing, ele já veio mais habilidoso, né? Tanto que ele já sabe Kung Fu, assim, ele nem precisou de um treinamento. É como se a habilidade dele fosse realmente se revitalizar, né? O Fera percebe que ele já tá mais forte, tanto que eles estão lutando de igual pra igual, ele não consegue mais bater nele como ele batia antes. E aí o Fera usa a habilidade secreta dele, que é meio
que virar um sapo lá. É bem bizarro, mas até que é interessante, né? Um pouco. Lembro muito o modo Senin do Naruto. Pode crer, é bem nesse estilo mesmo. Aí até um certo ponto, acho que ele joga o Sing pro céu, uma parada assim, eu não lembro o que acontece direito, só sei que daí quando o Sing tá caindo, ele usa o golpe da palma, né? A palma budista. E basicamente é um golpe que ele meio que joga um impacto super grande no chão assim e fica uma palma gigantesca. É muito da hora. E aí é nessa parte que o Fera perde, né? E aí o Fera pergunta pra ele como que ele sabe fazer essa habilidade, daí ele fala assim pro Fera, eu até posso te ensinar, não sei o que. Dele, então me ensine, mestre. É muito legal, né? Que basicamente é isso, né? Tipo, todo cara que perde depois vira aluno da pessoa. E daí a gente vê, né, tem a cena final lá que o Sing, ele se reencontra com a menina lá que ele tinha salvado, que agora já é uma mulher, né? Daí ele aceita o pirulito quebrado lá, que ela remenda tudo pra entregar pra ele. E é como se ele estivesse voltando a ser a pessoa que ele sempre foi, na verdade, né? Isso que eu acho muito da hora. O filme tem essa parada, né? Que é basicamente o Sing tentando correr do destino dele ao longo do filme inteiro. Tentando ser uma pessoa que ele não é. E daí nesse momento, quando acontece a transformação, ele volta a ser aquilo que meio que ele foi predestinado pra ser. Sim. E aí depois o filme termina com uma outra criança sendo lograda pelo mendigo, né? Que é engraçado. Que é muito legal, né? Ainda que a criança, ela meio que vai embora, né? Do mendigo até fala assim, não, espera, você não gostou desse? Tudo bem, eu tenho outras opções, né? Mostra um monte de livrinho lá. Só que, tipo, aquele mendigo, ele não é um charlatão, né? Então, ele fica muito em aberto. Né, é muito legal esse filme. E uma das coisas que eu gosto dele também é que, tipo, você consegue saber de coisas que aconteceram no passado também, sem ter muito aquele diálogo expositivo, assim. Só em algumas pequenas coisas. A gente, por exemplo, no diálogo do Fera com o casal, a gente já sabe que o Fera conhecia da fama do casal no passado, né? O mundo dele eu acho muito da hora. Poderia ter mais obras, assim, nessa vibe, usando a mesma narrativa, contando o passado, assim. E mistura coisas que são legais, né? Kung Fu, com vários elementos da cultura pop, e também comédia, e também tem drama. Tem todas essas questões também que eu acho interessante. Meio que mescla tudo e fica legal, né? É muito doido. E as lutas também, eu acho muito legal que elas são propositalmente exageradas, né? Então, tem aquela vibe que a gente vê só em anime, né? Daqueles exageros lá, mas acontecendo no cinema. Isso que eu acho que é muito bom. E não é nem um filme baseado em anime, mas se tivesse uma adaptação em anime, ficaria interessante nessa vibe. Sim, Se você gostou do vídeo, dá like, comenta aí qual a sua arte de Kung Fu favorita. Dê sugestões de filmes de Kung Fu que a gente possa falar aqui no futuro. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Até.